Glória a Deus. Amadas irmãs, nós estamos felizes com o Senhor por todos esses dias, pelos conselhos que o Senhor tem nos dado em relação a tudo que nós precisamos aprender e fazer na nossa jornada. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e Ele nos instrui nesta jornada tão maravilhosa que é a nossa vida. Eu quero glorificar o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele tem falado, por tudo que Ele tem nos instruído a fazer. E hoje, no nosso estudo de hoje, o Senhor vai falar conosco acerca daquilo que Ele tem nos orientado como conselho. E também dos conselheiros que Ele tem nos colocado no caminho, que Ele tem nos colocado para caminhar nessa jornada conosco. Amém? Vamos falar hoje então sobre conselhos. No caminho, durante a nossa jornada, há conselhos. Nós recebemos conselhos e nós também damos conselhos. Então eu quero ler com vocês a palavra do Senhor que está escrito em 2 Reis, no capítulo 5, os versículos 11 até o 14. Ali vai contar a história de Naamã. Mas eu vou ler essa parte que diz assim: porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que dizia, certamente sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. Disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não as faria? Quanto mais, dize-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Glória a Deus. Então, esta palavra do Senhor aqui é um fato que aconteceu nesse tempo, onde Naamã, sendo ele um grande homem do exército, Naamã, ele era um capitão do exército. E ele escondia atrás da sua farda uma grande doença, uma grande enfermidade, uma lepra. E a palavra vai nos dizer que havia uma menina que trabalhava na casa dele. E essa menina, vendo a sua senhora, que é a esposa de Naamã, limpando essas roupas, limpando essas marcas dessas feridas, então ela dá um conselho. E essa menina vai dizer, se esse senhor dela fosse até esse profeta, então ele seria curado. E o que acontece? Ele ouve esse conselho. Mas quando ele ouve esse conselho, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão. E qual é a decisão? Ele vai, ele procura o rei, e ele vai pedir para o rei cartas para que ele vá até a cidade onde está o profeta. E chegando lá, esse rei não consegue. O rei vai dizer para ele assim, ó, no versículo 6 do capítulo 5. E levou as cartas ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meus servos, para que o cures de sua lepra. Então, quando o Naamã recebe o primeiro conselho, que é o conselho de sua esposa, vindo da menina que haveria naquela outra cidade, alguém que o podia curar, ele pede carta ao rei para levar para o outro rei. E aí o rei manda a carta. E aí sucedeu que o rei, lendo a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos e vede que buscas ocasião contra mim. Quer dizer,
o conselho, quando você ouve um conselho e você vai procurar ajuda na pessoa que não pode resolver, isso pode ainda se tornar numa grande confusão. Aquele rei, quando recebe aquela carta, ele pensa que o rei da Síria estava caçando confusão com ele, estava mandando para ele um enfermo, como se ele tivesse algum poder de curar, mas ele não tinha. Então ele rasga suas vestes. E o que acontece aqui para o nosso estudo, para que nós possamos realmente prestar atenção o que é que nós estamos fazendo no nosso caminho, na nossa jornada? Quando nós recebemos um conselho, como nós aproveitamos esse conselho? Para quem nós levamos na sequência esse conselho? Qual é a decisão que nós tomamos? Então, no versículo 8 vai dizer: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quer dizer, o profeta estava preparado para receber. A pessoa certa estava na cidade. O conselho foi dado certo. Porque a menina, quando ela disse à senhora, que está no capítulo 5, versículo 3, ela disse assim: e disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse ido diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Ela não disse rei, ela disse diante do profeta. Mas ele escolhe pedir carta ao rei, e ao rei. E aí começa a acontecer algo. Só que o profeta, já estando preparado por Deus, manda chamar. E aí então veio o Naamã, veio até o profeta. Só que quando ele chegou na casa, então quando ele ouviu isso, ele imaginou, que é onde eu comecei lendo, que ali ele imaginou, no caminho ele dizendo consigo mesmo: certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará. Ele foi criando essa situação na cabeça dele. Mas quando chegou lá, o profeta nem desceu. Parou a porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou quem? Mandou um mensageiro dizer: vá, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás limpo. E aí, então, ele ouve isso e ele fica muito indignado. E ele se vai no caminho. Só que aí ele escuta outro conselho. E quando ele escuta o outro conselho, que aí é dos servos dele, e os servos dele vai dizer para ele: por acaso, se o profeta tivesse te dito coisas grandes e difíceis, você não faria? Então, por quê? Porque ele estava ali comparando. Por acaso, Abana e Farpar, que eram os rios que ele tinha na cidade dele, que era Damasco, não são melhores do que o Jordão? O que tem a ver tomar banho nesse? Se era para tomar banho, eu tomava banho na minha cidade. Então ele estava indignado, ele não estava pronto para receber aquele conselho. Mas a companhia com a qual ele andava, as coisas foram acontecendo. Ele escuta um conselho, ele entende errado, ele vai até o rei dá uma carta, ele vai até o outro rei, o rei fica chateado, começa a sair dali quase que uma confusão, mas o profeta intervém e chama. Mas o profeta não o atende. Por quê? Porque ele não havia procurado o profeta. O profeta faz aquilo para mostrar que há Deus naquela cidade. E então, por isso mesmo, os servos dele foram tocados e falaram. E aí então ele entendeu. E então ele entra. E então ele é curado. Amém, minhas irmãs? Vamos então com esta aula de hoje prestar bem atenção o que é que nós temos feito a partir dos conselhos que nós temos recebido, a quem nós temos levado, a quem nós temos procurado depois de termos sido instruídas na palavra, orientadas a quem nós devemos buscar e qual é a decisão que nós precisamos tomar, o que nós precisamos fazer diante de um conselho, qual é a nossa parte, qual é o passo que nós temos que dar. Então, esta oportunidade de hoje é para nós lembrarmos que no caminho nossos olhos têm que estar abertos, que nós precisamos tomar decisões, fazer compromissos,
Nós precisamos fazer compromissos com Deus, ouvir a resposta de Deus, porque Deus responde durante a nossa jornada, mediante o nosso compromisso, mediante a nossa perseverança, mediante a nossa luta. E neste caminho, o Senhor é bom o bastante. O Senhor é bom o suficiente para nos dar conselhos, para nos trazer pessoas. Veja que na história de Naamã, ele recebeu conselho não da hierarquia superior a dele, mas ele recebeu de hierarquia inferior a dele. Ele recebeu conselhos da serva da sua esposa. Depois ele recebeu conselhos dos seus servos. Diante do profeta, ele recebeu o recado através de um servo do profeta. Então é sobre isso que nós precisamos prestar atenção nesse estudo de hoje, que o Senhor está falando conosco o tempo todo durante a nossa jornada. E nós não podemos passar despercebidos os conselhos que estamos ouvindo diariamente. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça prosperar a ação das nossas mãos para a glória do nome dele. Amém?